Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa do Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, que mostra que a relação segurado-seguradora pode ser uma relação muito interessante, principalmente para o segurado, que acaba sofrendo um acidente, um sinistro, um evento que lhe causa um prejuízo, e a seguradora paga essa indenização, paga esse prejuízo. De acordo com estatísticas já nem tão recentes, mas que continuam válidas até hoje, mais de 96% das indenizações cobradas pelos segurados são pagas sem qualquer tipo de problema pelas seguradoras. Isso quer dizer, nós temos um índice de 4% que dá problema e nem sempre o problema é culpa da seguradora. Por conta disso, nós estamos hoje com dois convidados, o Mário Rodrigues e o Celso Rodrigo Gustavo, para falarem de 3 casos em que eles tiveram soluções positivas dadas por seguradoras para problemas que eles enfrentaram. Começando com o Mário vai falar de um caso de assistência 24 horas. Ele não teve propriamente um sinistro, ele teve o que se chama uma pane seca. Daí para frente, Mário, por favor, explique o que é isso, o que aconteceu e como é que você saiu do enrosco. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Agora é um prazer, porque durante o enrosco não foi, não. Eu ia tentar falar de um outro jeito, porque a gente fica constrangido de dizer de pane seca, né? Mas você já me entregou. Então, olha, não prestei atenção ali no mostrador, quanto tinha de combustível, e eu estou sempre para cima, para baixo, trabalho com palestras, consultoria em clientes, então minha casa é no cliente, estou sempre dirigindo. E um dia, voltando de um evento, já era tarde, numa cidade que eu não conhecia, num bairro que fiquei um pouco preocupado, e acabou o combustível. Eu falei, e agora, né? Prontamente me lembrei. E isso também está incluso na assistência do seguro, assistência 24 horas. Liguei para o pessoal e fui rapidamente atendido, me levaram até um posto de gasolina. E não foram lá e colocaram um pouquinho de combustível, agora o senhor vai. Não, me levaram até um posto, me deixaram com segurança, esperaram depois do combustível colocado no carro, da partida, ainda o rapaz falou, não, só para ter certeza, porque às vezes o carro pode demorar um pouquinho para pegar, então se pegar o senhor pode ir com segurança. Eu fiquei bastante, até surpreso, não deveria, mas eu fiquei surpreso com o positivo atendimento ali do pessoal. Mas eles te levaram de guincho, eles guincharam o seu carro até o posto? Ou eles levaram você no carro deles e depois te levaram de volta onde o seu carro estava? Não, eles me levaram de guincho até o posto, era alguém que conhecia ali, e me perguntaram, isso é interessante, bom você perguntar, me perguntaram como eu preferia. E eu queria logo resolver aquilo, se tiver combustível, é só... Não, se o senhor quiser, eu te levo até um posto, temos um posto aqui, me mostrou no mapa ali, né? Eu falei, então vamos, e assim foi feito. E resolveu, acabou, não teve mais problema, continuou a viagem, voltou para casa e tudo certo. E resolvido. Dessa vez ficou tudo certo. Não tivemos nenhum outro acidente, que bom. O serviço 24 horas, que as seguradoras há muitos anos oferecem, algumas chegam à sofisticação de o guincho levar sanduíche e refrigerante para dar para o segurado enquanto providencia o conserto necessário, é um produto que muitas vezes é mais importante do que a indenização do sinistro. No caso do Mário, por exemplo, ele ficou de noite numa região meia perigosa, sem combustível, e a seguradora foi lá e atendeu ele. Já aconteceu isso comigo na época que não tinha serviço 24 horas, e é apavorante você ficar na porta de uma favela sem combustível e sem ter muita chance de arrumar o combustível. Por sorte, eu tinha um galão no porta-mala, porque era uma época, vocês, a maioria não vão lembrar disso, mas o Brasil já teve fins de semana em que os postos de gasolina ficavam fechados. Então você não abastecia.
E minha mulher é de Uberaba. Você vir de Uberaba para São Paulo com carro a álcool, volta e meia não dá para chegar em casa. Então eu tinha um galão de combustível que eu punha no porta-mala. Agora, às 2 horas da manhã, você na porta de uma favela com fama de violenta, colocando combustível num Voyage, pode ter certeza que dá medo. Dá muito medo. Então, o serviço 24 horas hoje em dia é uma mão na roda, porque o serviço você chama, ele vai e é o que aconteceu com o Mário. Ou guincha o carro, ou põe você dentro do carro, vai até o posto, enche um galão, volta, abastece, está tudo certo. E esse serviço vai muito além. Esse serviço troca pneu, esse serviço troca bateria, esse serviço conserta o computador da sua casa, conserta o cano furado da sua casa, conserta a caixa d'água que não está saindo água. Enfim, é um serviço extremamente amplo. As seguradoras têm interesse em oferecer esse serviço, porque quanto mais o serviço for feito por profissionais que elas cadastram, portanto, profissionais que elas confiam, menos problemas elas vão ter mais para frente. Eu já vi seguradora mandar o pessoal do serviço 24 horas trocar a entrada elétrica inteirinha da casa, do poste até o quadro de força da casa, porque era mais fácil fazer isso do que sair procurando pedaço de fio para remendar aqui ou remendar ali. Não, troca tudo, está tudo certo. E a seguradora bancou o custo inteiro. Então, vocês veem que seguro não é só pagar a indenização. É evidente que se te roubarem um carro, vai ser o caso que o Celso vai contar em seguida, você gosta de receber a indenização. Mas você ficar sem gasolina de madrugada e ter a certeza de que se você telefonar, a seguradora manda um carro ou manda um guincho, e esse carro ou esse guincho vão te tirar do sufoco, vão te tirar do aperto, é uma forma de você dormir mais tranquilo, uma forma de você viajar mais sossegado, principalmente se você estiver com a sua família. Mário, quer acrescentar alguma coisa na história? Olha, enquanto você falava, né, eu pensava aqui, me lembro de quando não tinha combustível, eu até pensei que você ia dizer no tempo em que o combustível aumentava dia a dia, porque aí guardar um galão de combustível no porta-malas era melhor guardar dólar embaixo do colchão, né? Você vendia mais no Brasil. Mas, piadas à parte, é claro que imediatamente isso nos deixa mais tranquilo. Eu imaginei se a minha esposa estivesse lá, se ela tivesse saído sem mim ou coisa assim, nós usamos os carros da família um do outro, e se isso acontece, e assim que eu cheguei em casa, eu contei para ela e passei orientação, disse, olha, quando acontecer isso, inclusive a história do pneu que você dividiu aqui, o mesmo da bateria, imediatamente liga para o seguro, já diz onde você está, que aliás foi assim, passei a localização, foi tudo muito rápido, e é um serviço que, aí o serviço faz jus ao nome, não é? Te deixa seguro. Você falou a definição correta, te deixa seguro. Você viaja muito mais tranquilo, você anda muito mais tranquilo. Eu já tive um acidente há um tempo atrás, aí, uns 2 ou 3 anos atrás, na região perto da Berrini, às 10 horas da noite, 11 horas da noite, aquilo completamente deserto. Eu chamei o seguro, o guincho foi lá, já me levou um táxi, me pagou o táxi para ir para casa, já levou meu carro para a oficina. Quer dizer, o negócio funciona, acredite que funciona. Agora vamos falar com o Celso. O Celso, para localizar um pouco o Celso para vocês, o Celso é dono de um boteco chamado Bar do Celso, que faz com certeza um dos melhores bifes parmegianas de São Paulo. Eu sei porque eu vou lá regularmente comer o bife parmegiana feito pela sogra do Celso, que é quem fica na cozinha. O bar dele fica no Brooklyn, para quem quiser mais detalhes. Celso, como é que é a sua história? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela moral aí, né? A responsabilidade vai aumentar. Então a gente tinha um carro novo e a gente foi num restaurante, eu e minha esposa, estava participando de um concurso. E aí ficamos lá curtindo a noite toda, não sei o quê. Poxa, quando saímos,
aquela surpresa, né? Isso você fica meio assustado, fala, não, mas será que eu deixei aqui? Ele disse, não, mas parece que estava aqui. Ela falou, não tem certeza? Eu falei, não, eu acho que era aqui mesmo. Eu andei, na verdade, cadê? Sumiu, ninguém viu, né? Aí, tudo bem. Foi aquilo que você falou. Táxi, me pagaram o táxi até a delegacia, que eu já fui logo fazer o boletim, né? Aí no dia seguinte acionei o corretor, deu tudo certo, graças a Deus, em 20 dias mais ou menos, mas já me pagaram. Era um carro novo, tinha 5.000 quilômetros o carro, né? E a gente ficou super satisfeito, porque o que vem na sua cabeça? Falei, poxa, se eu não tivesse um seguro, né? Como que ia ficar agora, né? E foi isso, foi fácil, não tive burocracia nenhuma. Como vocês viram, a história do Celso, a primeira história do Celso, é uma história com um final feliz e onde a seguradora prestou serviço também. Quer dizer, a seguradora foi ao local, a seguradora providenciou um táxi, levou o Celso à delegacia, o Celso preencheu o BO e depois recebeu, de acordo com os prazos normais de pagamento da seguradora, a indenização dele. Marcel, você tem uma segunda história. Tá, e a segunda história foi esse outro carro, né? Passou acho que uns 6 meses, aí tô indo para casa, né? De noite, meia-noite e pouca, indo na velocidade normal, passando no Campo Belo, ali perto do Habib's, um cara passou no farol vermelho e bateu bem no meio do carro. Pegou o carro, tinha 6 meses, tinha saído num sinistro. O cara desceu, o cara não tinha seguro, o cara não tinha nada, tava meio bêbado. Não sei se né, existe meio bêbado, né? Mas existe, né? Meio bêbado, né? Existe uma escala de tem escala, bêbado. né? E aí também, beleza, o cara ficou super assustado, o pessoal que viu, né, que tava atrás de mim no trânsito, pegou e falou, não, fica tranquilo que a gente, se precisar de testemunha, tá aqui, ele passou no vermelho mesmo, né? E aí tudo bem, vamos lá de novo, né? Vamos pra delegacia, né? Vai fazer o boletim de ocorrência, porque aí eu tive que acionar o sinistro, né? Porque a batida foi pesada, né? Estragou bastante o carro, né? E o cara não tinha nada. O cara não tinha nada. Quer dizer, se não fosse o seguro também, eu já ia ficar a ver navio. Você ia morrer com prejuízo. Ia morrer com prejuízo, né? Com certeza você ia morrer com prejuízo. E aí prejuízo. tudo bem, foi para uma funilaria que era credenciada lá do seguro. Fiquei com o carro reserva durante o tempo, que deu tempo deles fazerem. Dei uma sorte danada. E foi tudo perfeito também, tranquilamente. Então, quer dizer, seguro, foi o que o amigão falou, né? Você tá seguro mesmo, né? Pois é, e aí o Celso tocou num ponto que é importante, o carro reserva, que é uma coisa que praticamente todas as apólices hoje em dia oferecem. Quando você sofre o acidente, você tem um prazo de 1 semana, 15 dias, depende do que você contratar, você pode escolher o prazo do carro reserva. Você tem um carro reserva que você usa como se fosse o seu carro por conta da seguradora. Você tem que pagar apenas o combustível. O aluguel do carro, a locação do carro é feita pela seguradora, que evidentemente tem acordo com as locadoras de veículos, tem um preço diferenciado para ela, porque trabalha no atacado, pega um monte de carro, fornece esses carros, mas é um serviço que para você segurado, para você cidadão, é uma mão na roda, porque você ficar sem carro ou você ter carro em São Paulo, hoje em dia eu não sei o que é pior. Verdade. Você dependendo para onde você vai, você gasta 1h15, 1h20, Uhum. se não tiver acidente. Se não Se tiver tiver acidente, Uhum. você pode acender vela, porque você vai sair do lugar quando Deus quiser. E você não ter carro pode ser pior ainda, porque primeiro vai ser mais caro, você vai ter que pagar táxi, dependendo da forma que você se locomove pela cidade. Senão você vai ter que andar de busão, você vai ter que pegar um ônibus e passar o que a imensa maioria da população de São Paulo passa no verão e no inverno, porque nas duas situações, dependendo da hora, andar de ônibus não é a coisa mais confortável que existe no planeta. Nós ainda precisamos melhorar muito o transporte coletivo de São Paulo. Então, você ter um seguro que garante para você, primeiro pagar a indenização, quer dizer, conserta seu carro, leva numa oficina de boa qualidade, porque eles vão credenciar oficinas razoavelmente competentes, eles não vão
entregar o carro do segurado para um picareta já é uma vantagem, porque a maioria das pessoas não conhece oficina, não conhece mecânico, não conhece coisa nenhuma. E 2, enquanto seu carro está sendo consertado, você tem um outro carro por conta da seguradora que, na pior das hipóteses, facilita a sua vida. E na melhor das hipóteses, é uma mão na roda mesmo, é uma vantagem, é um diferencial importante. E isso não é necessário você precisar fazer nada muito especial. Você diz para o seu corretor, olha, eu quero meu seguro assim, 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 quero carro reserva, quero isso, quero aquilo, ele já põe. E o serviço 24 horas, ele não precisa nem pôr, já vem no automático. A seguradora já oferece, porque se uma seguradora não oferecer serviço 24 horas hoje, ela está fora do mercado, ela perde competitividade, coisa que no passado não acontecia. Eram poucas as seguradoras quando essa onda do serviço 24 horas começou, eram pouquíssimas seguradoras que ofereciam o serviço, e elas começaram a fazer a diferença. Nesse momento, as outras disseram, bom, vamos nessa porque não dá para ficar atrás. Não dá para ficar atrás. E hoje em dia existem empresas especializadas que as seguradoras contratam que oferecem esse serviço 24 horas. Não são elas diretamente que fazem o serviço 24 horas. Elas contratam empresas, aliás, multinacionais, a maioria delas, que tem toda a estrutura para dar guincho, para dar encanador, para dar eletricista, para dar especialista em computador, passeador de pet, tem de tudo, tem de tudo. Então, pense nisso quando você for contratar o seu seguro de automóvel. O programa de hoje mostrou exatamente isso, quer dizer, desde o serviço 24 horas até uma batida pesada, passando por um furto, não foi um roubo, porque o Celso foi para o restaurante, quando ele voltou o carro não estava, quer dizer, não houve uma violência contra ele, ninguém meteu arma na cabeça dele, não foi nada disso, mas teve uma violência contra o carro, arrombaram o carro para levar o carro embora. Isso é um furto qualificado. Furto qualificado é um evento coberto pela apólice. O furto simples não é. Preste atenção nisso. O simples desaparecimento do carro não é coberto pelo seguro. Seguro não paga furto simples. Tenha isto muito claro e converse com o seu corretor para ver se tem alguma alternativa na seguradora que você contrata o seguro. Pode ser que sim, pode ser que não. Na maioria dos casos, não. Apropriação indébita e furto simples, não existe cobertura de seguro. Não só no seguro de automóvel, mas em quase todos os seguros de roubo. Estamos chegando ao fim de mais um Escolha Segura, o programa que o Sindicato das Seguradoras mostra o lado bom do seguro, o lado que funciona do seguro, que é a maioria dos casos de seguros. Eu quero agradecer muito ao Mário, que teve a gentileza de, estando fora de São Paulo, participar do nosso programa. Quero agradecer muito ao Celso, que teve a gentileza de sair do restaurante dele para vir participar dessa gravação. Vocês foram ótimos, muito obrigado. E agradecer a você que está nos assistindo e convidando desde já para assistir o próximo Escolha Segura. Muito obrigado. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.